começar. Certo? A gente se encontra da Field Amud Bet, perto desse quadradinho pequeno aqui do lado direito, é o Tosfot. Mesmo que ele não está lá em cima, ele foi colocado aqui embaixo, é pouco para caber na página direita. A gente está aqui, algumas linhas acima dele, 7 linhas acima, no fim da linha. Vema Rabi Levi, falou Rabi Levi, certo? Antes foi trazido Rabi Levi, agora ele é trazido de novo, mesmo que é outro assunto. Davar ze masoret beyadeinu me'avoteinu. A gente tem uma Kabbalah, tem uma masoret, uma tradição. Makom Aron eino min hamidah. O lugar onde fica o Aron HaKodesh, a arca da aliança, a arca sagrada, que ficava dentro do Kodesh Kodashim, não ocupa espaço. Não, na medida do Beit HaMikdash, do Kodesh Kodashim, a arca não ocupa espaço. Tanamiachi fala Braita também, era um milagre, certo? Que ele não ocupava espaço. Tem uma Braita que diz a mesma coisa. Aron she'asa Moshe, yeshlo 10 amot lechol ruach. O Aron que Moshe Rabbeinu fez, quando ele ficava dentro do Kodesh Kodashim, tinham 10 amot para cada lado. Se você ficava do lado direito do Aron, você tinha 10 amot para a parede. Se ia para o outro lado do Aron, tinha mais 10 amot para a parede. Urtiv lifnei advir esrim amaorech. Rochav, está escrito no Pasuk. E o Kodesh Kodashim tinha 20 amot. Ou seja, você tinha o Kodesh Kodashim com uma largura de 20 amot. Para cada lado do Aron, se você medisse, você teria 10 amot. Então, 10 aqui, dá o total 20. Então, daqui a gente vê que o Aron, ele não ocupava espaço. Tem aqui um Pasuk que não faz parte da Gemara, certo? Tem, alguns mefarshim apagam isso. Urtiv kanafa kruva echad eser amot, kanafa kruva echad eser amot. Isso aqui está falando sobre os kruvim. Não entra aqui no nosso assunto. Aron guf eichavakai. Então, você tinha 10 amot para um lado do Aron, 10 amot para o outro lado do Aron, e no total 20, onde ficava o Aron? No total, quer dizer, no total da área. A sala inteira, o Kodesh Kodashim inteiro tinha 20 amot, e de cada lado do Aron tinham 10. Ele lá, daqui a gente vê que o Aron HaKodesh, ele estava lá milagrosamente. Certo? Opa. Continuando. Fala a Gemara o seguinte. Agora a Gemara vai trazer vários Rabanim, da onde, quando eles iam começar a falar sobre Purim, de onde eles começavam? Qual era, na Drashá de Purim, como eles começavam o assunto? De onde eles abriam? Rabbi Yonatan patach lapitcha lai parshat me'achad. Rabbi Yonatan, quando ele abria o assunto da Parashá de Purim me'achad aqui. Está escrito no Pasuk o seguinte, Vekamti aleem, veichrati lebavel shem, vesheer, venin, veneched, neum Hashem. A Kadosh Baruch Hu fala, veichrati lebavel, eu vou destruir de Bavel, nome, Shem, Sheer, Nin e Nechet. 4 coisas Bavel não vai ter. Bavel, que Galut Bavel foi lá, a destruição do primeiro Beit HaMikdash, através de Nebuchadnezzar, sim, Nabucodonosor. 4 coisas eles não vão ter. Shem, Zektav. O que é Shem? Shem é a escrita de Bavel vai ser perdida. Sheer, Zelashon. A língua de Bavel também vai ser perdida. Nin, Zemalchut. Nin representa a Malchut. O reinado de Bavel vai ser perdido, eles vão ser substituídos por outro reinado. Veneched, Zovashti. Quando está escrito no Pasuk que o Neched de Nebuchadnezzar vai morrer, vai ser apagado, é Vashti. Vashti, ela era neta de Nebuchadnezzar, neta de Nabucodonosor. Assim, Rabbi Yonatan, quando ele ia da Drashá, daqui que ele começava. Rabbi Shmuel bar Nachmani patach lapitcha lai parshat me'achad. Rabbi Shmuel bar Nachmani patach lapitcha, da onde ele abria o assunto, lai parshat, para essa parashá de Megilat Esther, me'achad, desse pasuk. Está escrito no pasuk o seguinte, é uma das profecias de Yeshayahu, tachat na'atzutz yale berosh, no lugar do na'atzutz vai subir o berosh, vetachat sirpad yale adas, e no lugar da sirpad vai subir o adas. Certo? Na'atzutz, berosh, sirpad e adas são tipos de plantas, a priori, certo? São tipos de árvores e plantas. Só que a drashá do pasuk fala o seguinte, a intenção da nevoá não é que as plantas vão ser substituídas, e sim, essa profecia vem falar o seguinte, tachat na'atzutz, quem é na'atzutz? Tachat aman arashá. No lugar de Aman arashá, she'asa atzmo avodah zarah, Aman arashá, ele se considerava um tipo de avodah zarah, todo mundo tinha que se curvar para ele. Dechtiv, bechol na'atzutzim e bechol na'alulim. Daqui a gente vê que a palavra na'atzutzim, na'atzutz,
é um tipo de Avodah Zará. E Ale Berosh, quem é Berosh? Yeshayahu falou isso bem antes da história de Purim. Mas ele falou essa frase, Tachata Natzutz e Ale Berosh. Natzutz, descobriram depois, certo? Quando aconteceu a história de Aman, entenderam o sentido da profecia. Natzutz era Aman, que ele se fez Avodah Zará. E a palavra Natzutz significa Avodah Zará. E Ale Berosh, ele vai ser substituído por Berosh. Quem é Berosh? Zé Mordechai, Shenikra Rosh Lechol HaBesamim. Mordechai, ele é o Rosh de todos os perfumes, quer dizer, ele é entre todos os Chachamim que tinham lá, ele era o mais especial. Shenemar, está escrito no passuco o seguinte, Ve'atakach lecha besamim rosh mar dror, certo? Está escrito no passuco de outro assunto sobre besamim, sobre incensos, tem que pegar besamim rosh, o principal incenso, que é chamado de mar dror, assim está escrito na Torá. O Metargemina, a tradução desse incenso, conhecido como mar dror, é Mordechai, certo? Daqui a palavra Yale Berosh, Berosh é Rosh Absamim, é Mordechai. Tachat asirpad, a continuação do passuco, que no lugar da sirpad está levasti, Tachat Vashti, no lugar de Vashti Arashá, por que Vashti Arashá? Que ele bat benosh Nebuchadnezzar Arashá, que ela era neta de Nebuchadnezzar, Shesaraf Refidat Beit Hashem. Nebuchadnezzar é aquele que destruiu o primeiro Beit HaMikdash. Ele destruiu o Beit HaMikdash, também chamado de Refidat Beit Hashem, Dertiv Refidat Zahav. Então a palavra Sarpad representa a neta de Nebuchadnezzar que queimou o Refidat, o Beit HaMikdash. E a Ale Adas, ela vai ser substituída por Adas, Zo Esther Atzadeket, Shenikret Adasa. Esther, ela tinha outro nome, que era Adasa. Sheneemar, Vaihi Omenet Adasa. Certo? Esse é o passuco que fala que Mordechai, ele era pai, ele cuidava de Adasa, e Adasa é Esther. Ou seja, quando ele começava a drachar sobre Purim, ele falava, olha, a história de Purim já se encontra nas nevoot de Yeshayahu. Vayal Hashem Leshem, está sendo a continuação do passuco, Vayal Hashem Leshem, Zomikra Megillah. O nome de Akadosh Baruch Hu vai ser elevado depois de tudo isso, é a leitura da Megillah. Leotolam, Loikaret, Elemei Purim, que nunca vão se acabar. Essa continuação do passuco são os dias de Purim, que eles nunca vão se acabar, eles vão continuar para sempre no povo judeu. Não vai ser uma comemoração temporária. Rabbi Yoshua ben Levi patach lapit chalai pashat hameachar. Rabbi Yoshua ben Levi, quando ele ia começar a drachar de Purim, ele começava desse passuco. Veia kasher sas Hashem alechem lehetiv etchem. Do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu se alegra quando ele vai fazer o bem para o povo judeu, assim também ele vai ficar contente, aparentemente, quando ele for fazer o mal para o povo judeu. Quer dizer, quando a Kadosh Baruch Hu for causar sofrimento para Amisrael, na época de Aman, a Kadosh Baruch Hu também vai estar contente. Pergunta a Gemara, será que a Kadosh Baruch Hu ele fica contente quando os Reshaim caem? Mesmo que o povo judeu mereceu isso na época, eles eram Reshaim, será que a Kadosh Baruch Hu fica contente quando os Reshaim estão caindo? Ve'aktiv, está escrito no passuco o seguinte, Betzet lifnei chalutz omrim odu Hashem ki leolam chasdo. Betzet lifnei chalutz é um passuco que está tratando, se eu não me engano, de quando o Bnei Israel estavam saindo para Galut. Está escrito lá o seguinte, odu Hashem ki leolam chasdo. Está faltando aqui uma palavra. Não está escrito odu Hashem ki tov ki leolam chasdo. Está escrito odu Hashem ki leolam chasdo. E explica Rabbi Yochanan, vama Rabbi Yochanan, מפני מה לא נאמר כי טוב בהודעה זו, לפי שהנה הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. Aparentemente isso daqui é alguma guerra do povo judeu, quer dizer, não é saindo para Galut, é alguma guerra do povo judeu, e está escrito que quando eles saíram para guerrear, a Kadosh Baruch Hu, eles agradeceram a Kadosh Baruch Hu por ter vencido a guerra. Agora não está escrito Odul Hashem Kitov. Não está escrito que eles agradeceram o bem, o bom que aconteceu com eles. Por quê? Porque mesmo que eles venceram, o outro lado perdeu. Mesmo que o outro lado que perdeu era o Reshaim, não é algo bom, porque no fim morreram muitas criaturas de Akadosh Baruch Hu. Vema Rabbi Yochanan, a gente encontra isso em outro lugar. Mas o que significa passuco? Velo karav zel ze kol alayla, que quando o povo judeu estava saindo do Egito, está escrito que os egípcios e os Eudim não se aproximaram um do outro. E Rabbi Yochanan explica esse passuco não se tratando das pessoas físicas, os Eudim e os egípcios, e sim dos anjos.
Explica Rabi Yochanan o seguinte, Bikshu Malachei Asharet Lomar Shira. Os Malachei Asharet, os anjos, quiseram fazer um cântico para Kadosh Baruch Hu, quando a Israel estava atravessando o Mar Vermelho, e os egípcios como fala? Eles morreram lá afogados. Os anjos quiseram fazer um cântico pela sobrevivência do povo judeu, pela salvação. Amar Kadosh Baruch Hu, Masei Yadai Tovim Bayam, Vetem Omrim Shirah. Falou Kadosh Baruch Hu, a minha criação, as coisas que eu criei, os egípcios estão se afogando e vocês vão fazer um cântico? Daqui a gente vê que a Kadosh Baruch Hu não se alegra mesmo quando os maiores Rechaim estão caindo. Então, como pode ser que está escrito no Passuk, que a gente viu em cima, do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu se alegra quando ele dá o bem para vocês, como ele fica contente quando ele vai fazer o mal com o povo judeu, a Kadosh Baruch Hu, ele não fica contente. Ele realmente está sofrendo junto com o povo. Mas ele faz com que os outros povos fiquem contentes e fiquem felizes com a queda do povo judeu. Se tivesse escrito que a Kadosh Baruch Hu vai se contentar, deveria estar escrito no Passuk, Ken Yasus. Ken Yasis significa que ele vai fazer com que outros fiquem contentes. E quando começou a dizer de Aman, que o povo judeu tinha que ser morto, tinha que ser destruído, todos os povos em volta ficaram contentes. Rabi Abba bar Kahana patach lapit chalei pashat meacha. Rabi Abba bar Kahana, quando ele ia falar de Drashá de Purim, ele começava daqui. Le'adam shetov lefanav natan chokhmah vadat vesimcha. Para a pessoa, para o homem, que é bom perante a Kadosh Baruch Hu, deu para ele chokhmah, dat, simcha, sabedoria, conhecimento e alegria. Zé Mordechai Tzadik. Está tratando de Mordechai o Pasuk. Velachote natan inyan lesov velichnos. E para o Roté, para o pecador, a Kadosh Baruch Hu colocou no coração dele a vontade de juntar dinheiro. Zé Aman. Isso daqui é Aman. Aman, ele era muito, muito rico. Ele tinha essa vontade de estar sempre juntando dinheiro. Latet, latov, lifnei Elokim, Zé Mordechai ve Esther. Dechtiv, atasem Esther et Mordechai al Beit Aman. Tudo isso que Aman juntou, continuou o Pasuk que fala, Latet, latov, lifnei Elokim. Todo esse dinheiro que Aman juntou, era para dar para aquela pessoa que era boa aos olhos de Kadosh Baruch Hu. Então, todo esse dinheiro que Aman juntou, no fim, foi para Mordechai. Como está escrito na Megillah, que Esther colocou Mordechai na casa de Aman. Depois que Aman foi enforcado, Mordechai recebeu a casa dele, as propriedades dele. Rabba Barufran patach lapit chalei pashat meacha. Rabba Barufran, quando ele ia dar chá de Purim, ele começava daqui. Vesamte kisi beilam. Eu vou colocar o meu kisi, o meu trono em Ilam, na cidade de Ilam, na região de Ilam, era lá que ficava Shushan-Abirá, certo? A cidade de Shushan-Abirá, onde acontece a história de Purim, ficava num lugar conhecido como Ilam, ve'avadet misham melech vesarim, e vão ser perdidos de lá um rei e ministros. Essa daqui é uma profecia que já tem em Irmial, certo? É no fim da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Está falando sobre essa época de Purim, que é 70 anos depois. Melech Zovashti, Vesarim ze Aman ve'aseret banav. Melech, quem é Melech que vai ser perdido? É Vashti. E quem são os Sarim? Aman e os seus 10 filhos. Então, daqui ele começava a drashá de Purim. Ravdim Baritzak patach lapit chalei pashat meacha. Ravdim Baritzak começava desse próximo passo que a gente vai ver, da Fidalef Amud Alef, que avadim anachnu ubeavduteinu lo azavne elokeinu Vayet aleinu chesed lifnei malchei paras. Está escrito que avadim anach, nós somos escravos, o beavduteinu lo azavnu elokeinu. Mesmo quando nós estávamos de escravos, a Kadosh Baruch Hu não nos largou. Vayet aleinu chesed lifnei malchei paras. Ele fez com que os reis de Paras da Pérsia, certo? Fizessem chesed com a gente, nos vissem com bons olhos. E matai bisman aman. Quando isso aconteceu? Nos dias de Aman, que depois Ahasverosh mudou de ideia, ele protegeu o povo judeu. Rabi Hanina bar Papa patach lapit chalei pashat meacha. Daqui ele começava. Está escrito no passuco o seguinte: Irkav tenosh lerosheinu banu baeshu vamaim. A Kadosh Baruch Hu colocou Enosh, colocou pessoas sobre o povo judeu, subjugando o povo judeu, e a gente teve que entrar no fogo e na água. Baesh, quando entraram no fogo, Bimei Nebuchadnezzar Arashá, nos dias de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ele jogou muita gente na fogueira.
O Bemaim, Bimei Paró. E quando a gente entrou na água, nos dias de Paró, nos dias da saída do Egito, entraram no Mar Vermelho. Vatotzienu Lirvaiá, e a Kadosh Baruch Hu salvou a gente de tudo isso, Bimei Amá. Nos dias de Amá, o povo judeu foi completamente salvo desses sofrimentos. Rabbi Yochanan patach lapit chalei parshat hameacha. Rabbi Yochanan começava do seguinte pasuk. Zachar chasdo ve'emunato leveit Israel, ra'u cholav se'ar ze teshuat Elokeinu. A Kadosh Baruch Hu, ele lembra o chesed e a emuná que ele tem com o povo judeu, o pacto que ele tem com o povo judeu. Ra'u cholav se'ar, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo viram a salvação de Kadosh Baruch Hu, que salvou o povo judeu. E matai ra'u cholav se'ar ze teshuat Elokeinu. Quando foi que o mundo inteiro viu a salvação do povo judeu? Geralmente, se tem uma guerra pequena, particular, dentro do povo, não é o mundo inteiro que vê. Bimei Mordechai e Esther. Nos dias de Mordechai e Esther, eles viram justamente essa salvação que foi geral. Rish Lakish patach lapit chalai parshat hameacha. Rish Lakish, a drashá de Purim dele, começava desse pasuk. Ari nohem vedov shokek moshel rasha alam dal. Ari nohem significa o seguinte... O ariê, o leão, ele ruge. O dov é o urso, ele busca, ele quer comida, ele se mexe. Moshe Rasha Alam Dal. E o Rasha, Moshe, ele governa sobre um povo baixo. Então fala do Rasha do Passuca, assim fala Rish Lakish. Ari Noem, quem é o leão que ruge? Zé Nebuchadnezzar Rasha. Dertiv bei alariê mesubacho. Nebuchadnezzar Rasha é comparado em uma das nevoot, em uma das profecias, com o Ariê. Então, esse Ari Noem, que faz barulho, é Nebuchadnezzar. Dov Shokek Ze Achashverosh. Esse urso que ele faz barulho também, ele quer coisas, é Achashverosh. Dertiv Bei, está escrito sobre Achashverosh o seguinte, está escrito no passuco em Daniel, Ve'aru Cheva Achrei Timiana Damia Ledov. Certo? Daniel está falando lá sobre as profecias, sobre quem vão ser, quais vão ser as galuyot, quais vão ser os reis que vão dominar o mundo. Está escrito que um deles vai ser o Dov, um que representa o urso. Vetane Rav Yosef, fala Rav Yosef, quem é o urso que está na profecia de Daniel? Elo Parsim, os persas são comparados com ursos. Sheochlim veshotim kadov, o mesubalim basar kadov, o megadlim sear kadov, vem laem menucha kadov. Em muitas questões eles eram parecidos, eles tinham características parecidas com os ursos. Eles comiam e bebiam grandes quantidades, eles eram muito gordos, igual o urso, eles deixavam o cabelo crescer igual os ursos, igual o urso não tem descanso, eles também não, eles estavam sempre o tempo todo agitados. Pelo menos quando ele não está hibernando, no resto do ano, aparentemente, o urso está sempre agitado. Moshe Rasha, quem é o governante Rasha? Zé Aman, é Aman, Alamdal, ele governou sobre um povo baixo. O que é um povo baixo? Elo Israel Shem Dalim ba mitzvot. São Bnei Israel que eles estavam pobres em mitzvot. Eles estavam, dal significa baixo, pobre. Eles estavam pobres em mitzvot. Por isso Aman conseguiu conquistar e governar o povo judeu. Reb Lazar patach lapit chalei parshat hameacha. Reb Lazar começava do seguinte pasuk. Beatzlataim, por causa da atzlut, por causa da fraqueza, e macha mekare. O beshiflut yadayim idlof habayit. Por causa da preguiça, o teto vai cair, o teto da casa cai, e por causa da falta de atos, shiflut yadayim, quando a pessoa não faz muita coisa, idlof habayit, começa a ter goteiras na casa. Certo? O passuco está falando sobre os maus da preguiça. Só que Reb Lazar explicava o seguinte, já que Bnei Israel não eram preguiçosos e não estudavam Torá, o Sonosh Lakadosh Baruch Hu, aquele que a Kadosh Baruch Hu odeia, na verdade, essa é uma linguagem, é chamada na Gemara de Sagin Nehor. Sagin Nehor é chamar o cego daquele que vê bem, daquele que vê muito claramente. Para não falar que a Kadosh Baruch Hu, ele ficou mar, ele ficou pobre, então a Gemara muda para Sonosh Lakadosh Baruch Hu, aquele que a Kadosh Baruch Hu odeia. Na verdade, está se tratando de a Kadosh Baruch Hu em si, mas já que está falando uma coisa negativa, a Gemara tende a falar isso no sentido contrário. Nasa Sonosh Lakadosh Baruch Hu mar, o Sonosh de Kadosh Baruch Hu, aquele que odeia a Kadosh Baruch Hu, ficou fraco, vem mar ela ani. Mar significa pobre, shineimar, vem mar o merkecha. Certo? Assim aparece no passuco sobre alguém que não tem muito dinheiro, quanto ele precisa doar para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, alguém que faz uma promessa de doar dinheiro, não vamos entrar no assunto. Vem mekare ela Kadosh Baruch Hu.
Está escrito Imach Amekare, vai ficar fraco. No passuco está falando que o teto começa a ficar fraco, começa a cair. Mas a drachá do passuco vem falar que por causa da preguiça do povo judeu que não estudou a Torá, a Kadosh Baruch Hu, ele caviarol ficou fraco e não pode proteger o povo. Shinemar, Amekare bemai maliotav. Rav Nachman bar Yitzchak patach lapit chalai pashat hameach. Ele começava do seguinte passuco, a drachá de Purim. Shira ma'alot lulei Hashem she'aya lanu, yomar na Israel lulei Hashem she'aya lanu, bekum aleinu Adam. Se não fosse a Kadosh Baruch Hu, Bnei Israel tem que falar que se não fosse Hashem que nos protegeu, quando subiu contra a gente, contra nós, Adam, uma pessoa. Adam velo melech. Quem é uma pessoa e não um rei? Geralmente os reis vêm lutar contra o povo judeu. É um povo contra o outro. Quem é Adam aqui no Passu, que ele veio lutar contra o povo judeu? Adam aqui é Aman, que ele não era o rei, ele era o conselheiro do rei, ele que causou tudo isso. Rava patach lapid chalai pashat hameach. Rava começava do seguinte passuco a drachá. Birbot tzadikim mismach ha'am. Quando tem muitos tzadikim, o povo fica contente. O bimshor rasha yenach ha'am. E quando o povo, quando o rasha governa, o povo sofre. Birbot tzadikim mismach ha'am ze Mordechai ve Esther. Quando os tzadikim crescem, estão fortes, tem muitos tzadikim, está falando sobre Mordechai e Esther, que quando eles estão em cima, o povo fica contente, eles cuidam bem do povo. Dertiv, Ve'er Shushan Tza'alav Esamecha. Certo? A cidade de Shushan, quando Aman foi morto e Mordechai foi colocado como conselheiro do rei, a cidade inteira se alegrou, porque ele vai trazer o bem para o povo inteiro. O Bemshor Rashai Enacham, Zeman Dertiv, Ve'er Shushan Avocha. Quando Aman ele era o governante, a cidade de Shushan ela ficou perdida, sofrendo, porque Aman ele era o governante. Rav Matna Amar Meacha. Rav Matna ele começava do seguinte passuco, que Migoi Gadol Asher Lo Elokim Krovim Elav. Quem é esse grande povo que a Kadosh Baruch Hu está próximo deles e salva eles em todas as situações? Rav Ashi Amar Meacha, Oi Nase Elokim. É um passuco que fala que a Kadosh Baruch Hu consegue salvar o povo judeu de uma mistura de muitos outros povos, mesmo que ele está misturado com outro povo, como foi no Egito, a Kadosh Baruch Hu salva o povo judeu por si só. Essa eram as drashot de Purim, cada chacham ele começava de uma parte específica. Agora a gente vai pegar uma outra parte da Megillah. Continuando a Megillah. Vayhi b'mei Achashverosh. E foi nos dias de Achashverosh. Amar Rav, fala Rav, o que é Vayhi b'mei Achashverosh? Vai vehi. Vai vehi é duas linguagens de sofrimento, é tipo, ai, são linguagens de sofrimento, de épocas difíceis. Adadertiv, como a gente vê no passuco, está escrito no passuco o seguinte, veitmachartem sham loevecha leavadim leishvachot, está escrito no passuco que vai chegar um momento em que o povo judeu ele vai tentar se vender como escravo, quer dizer, eles vão estar realmente pobres, não vão ter nada, vão tentar se vender como escravos e não vão conseguir, ninguém vai comprar eles. E esse passuco está falando realmente da época de Ahasverosh, porque Aman proibiu comprar escravos judeus. Então, mesmo Yehudim, que a única opção deles de sobreviver a serem escravos, eles não conseguiam se vender, ninguém comprava eles. Então, é uma época difícil para o povo judeu. O Shmuel fala o seguinte, está escrito no passuco, Lo meastim, a Kadosh Baruch Hu, ele não vai ter nojo do povo, digamos assim, não vai largar eles. Velo gealtim lechalotam, não vai deixar com que eles sejam perdidos. Lo meastim b'mei evanim, a Kadosh Baruch Hu não largou o povo nos dias dos gregos. Velo gealtim b'mei Nebuchadnezzar, eles também não foram abandonados, não foram maguila, uma coisa nojenta. A Kadosh Baruch Hu não desprezou eles dessa forma nos dias de Nebuchadnezzar. Lechalotam b'mei Aman, não deixou que eles acabassem, fossem exterminados nos dias de Aman. Certo? Aqui também é um passuco que ele fala sobre as coisas que aconteceram nos dias de Aman, Mordechai e Esther. Leafer Beriti Tam, é a continuação do passuco, não vai deixar com que o brito, o pacto entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu seja mufar, seja desfeito. Bimei Parsim, nos dias dos persas. Mesmo quando o povo judeu estava longe, estava afastado de Torah Mitzvot, a Kadosh Baruch Hu não largou eles. Que Ani Hashem Elokechem bimei Gog Magog. Nos dias que vai ter a guerra de Gog Magog, que é a guerra final antes de Mashiach, a Kadosh Baruch Hu ainda vai proteger o povo. Bematnita Tana, na Braita está escrito o seguinte, Lo meastim bimei kasdim, she'emadeti lahem Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. Não larguei eles na época dos kasdim, que nessa época o povo judeu estava sendo subjugado, mas eles tinham em quem se apoiar.
tinha lá Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah, que eram profetas que apoiaram o povo judeu, deram para eles força. ולא גאלתים בימי יוונים, שמדת אליהם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו, ומתתיהו כהן גדול. Nos dias dos Yevanim, como a Kadosh Baruch Hu protegeu o povo, deu para eles tzadikim especiais. Shimon HaTzadik, os Hashmonaim, Matitiao Kohen Gadol, Lechalotam bimei Aman, sheimad elem Mordechai ve Esther. Nos dias de Aman, o povo judeu tinha Mordechai ve Esther para ajudar. Lefer Breititam bimei Parsim, sheimad elem shel Beit Rebi ve Chachmei Dorot. Bimei Parsim, nos dias dos persas, já depois da história de Mordechai ve Esther, quem era o Admut, quem era a personalidade que apoiou, protegeu o povo? Beit Rebi, são a casa, a família de Rabi Uda Nassi. Eles são descendentes de David Amelech. E todos os Chachmei Adorot, cada geração em geração, tem os Chachamim que protegem, que ajudam e que apoiam o povo. Que ani Hashem Elokechem latid lavo, shein kol uma velashon echolá lishlot baem. Latid lavo, no futuro, nenhum povo vai conseguir controlar e vencer o povo judeu. Rabi Levi Amar Meacha, Rabi Levi, a drashá dele começava daqui. Vem lotorish et yoshvei haaretz. Se Am Israel não se afastarem, não expulsarem todos os yoshvei haaretz, todos os moradores, todo mundo que mora em Eretz Israel, eles vão fazer com que o povo acabe caindo. Rabi Amar Meacha, vayak asher dimiti la'asod lahem, e'eseh lachem. O que Kadosh Baruch Hu queria fazer com os outros povos, expulsar, exterminar todos os povos que estavam em Eretz Israel, vai ser feito com o povo judeu. Ou seja, de certa forma, isso que eles não conquistaram todos os povos em Eretz Israel, na época de Yoshua, causou com que posteriormente o povo acabou sendo influenciado, pecando e sofrendo. Ahashverosh, o nome Ahashverosh, por que ele tinha esse nome? Que nome é esse? Ahashverosh. Amarav, falará, esse nome Ahashverosh significa o seguinte: Achiv shel Rosh, o Ben Gilo shel Rosh. Ele é irmão do Rosh, e ele é Ben Gilo, ele tem o mesmo mazal, ele tem a mesma ideia, a mesma opinião de Rosh. O que quer dizer? Então, Ahashverosh é Ach shel Rosh. Achiv shel Rosh, Ahashverosh, ele era meio como se fosse o irmão de Nebuchadnezzar. Achiv shel Nebuchadnezzar Ashash Nikra Rosh, irmão de Nebuchadnezzar, certo? Ele era parecido com ele. Do mesmo jeito que Nebuchadnezzar queria destruir Am Israel, assim também Ahashverosh, Shenemar, Antru Reisha Didahava, certo? Nebuchadnezzar era chamado de Rosh. Ben Gilo Shel Rosh, ele também era muito parecido nas ideias, nas opiniões. Ele era parecido com Nebuchadnezzar. O Arad, o Bikesh Larog. Nebuchadnezzar matou muitos Yehudim, Ahashverosh tentou. O Echriv, o Bikesh Lachriv. Nebuchadnezzar destruiu o Beit HaMikdash, Ahashverosh ele tentou destruir o Beit HaMikdash, certo? Nos dias de Ahashverosh, o Beit HaMikdash estava começando a ser reconstruído e Ahashverosh mandou parar a construção. Shenemar, que está escrito no Pasuk em Ezra, o Bemalchut Ahashverosh, no reinado de Ahashverosh, Betchilat Malchuto, Katfu Sinal, Yoshvei Yehuda e Yerushalayim, escreveram uma carta sobre os moradores de Yehuda e Yerushalayim, que eles estão se rebelando contra o rei, que eles estão construindo o Beit HaMikdash para se rebelar contra Ahashverosh, e ele mandou parar a construção do Beit HaMikdash. Certo? Quem escreveu essa carta foram os filhos de Aman, eles escreveram para Ahashverosh, e por causa dessa história, Mordechai, ele acabou indo para lá para conversar com Ahashverosh. Sim? Alguém falou alguma coisa? Não? Tá bom? Mais um pouquinho só para acabar o nome de Ahashverosh. O Shmuel Amar, Shmuel fala o seguinte: o que é Ahashverosh? A face do povo judeu ficou escura como a parte de baixo de uma panela, que vai escurecendo, vai ficando cada vez mais escura. Assim também o povo judeu, ele perdeu o brilho, ele perdeu a alegria nos dias de Ahashverosh. Daqui vem o nome dele. Rabbi Yochanan Amar, Kol shezochro, Omer ach lerosho. Todo mundo que lembra de Ahashverosh, ele fala, ai minha cabeça, ach lerosho. Daí vem o nome Ahashverosh. Rabbi Hanina Amar, Sheakol Nasim Rashim Be'amav. O nome dele de Ahashverosh é porque todos viraram Rashim, viraram pobres nos dias de Ahashverosh. Sheneimar, Vayasem Amelech Ahashverosh Mas. Ahashverosh ele colocou, assim aparece no fim da Megillah, ele colocou um mas, ele colocou um imposto sobre todas as terras. Certo? Ele cobrava muito imposto de todos os povos. Daí vem o nome Ahashverosh. A gente vai parar por aqui. Certo? Esse é um amudo bem comprido.
Amanhã a gente continua. Escolha, pessoal. Qual é?